Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Podcar. Guilherme Derrico aqui com vocês, apresentando, fazendo aquele bate-papo legal. E hoje, galera, nós temos o prazer de receber o pessoal da TechFuel. E para começar, nada melhor do que eles mesmos se apresentar. Vou começar ali com o meu querido Plínio, já dedei o nome dele, mas ele vai falar quem ele é. Por favor, se apresenta para a galera, meu querido. Joia, muito obrigado aí pela oportunidade. Feliz da vida de estar aqui batendo um papo, porque eu sou, antes de tudo, um entusiasta do mundo automotivo. Então já tenho mais de 25 anos de várias marcas do ramo. E a ideia é a gente trocar aí umas figurinhas hoje e falar o que tem de interessante entre produto, pista e outras coisas. Com certeza. Nessas outras coisas entra esse rapaz que está aqui ao meu lado. Vocês vão perceber que assim, ele tem a carinha de bonzinho, mas o cara acho que ele é meio doido do que ele faz. Ele vai explicar quem ele é e o que ele faz. Por favor, se apresente pra galera. Pô, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui também junto com o Plínio, o pessoal da TechFuel, meus grandes parceiros nesse ano. Sou o Arthur Scherer, piloto da Copa Truck, estreante esse ano na categoria, junto com essa marca de peso aí no mundo dos filtros. Então vamos bater um pouco com essa conversa, falar um pouquinho de acelerar nas pistas e também falar dos produtos, né, que a gente veio aqui também contar um pouco. Com certeza. Vamos começar pelo automobilismo. Então, Arthur, o que te fez entrar, cara, no automobilismo? Que eu também venho do mundo das motos, sempre comento isso, pessoal, não é fácil você ter ali como a possibilidade, né, de entrar nesse mundo. Eu sei da minha história, então eu queria saber da sua, o que te fez entrar no automobilismo e como você chegou na Copa Truck também. Foi, acho que até, a gente estava até conversando ali antes, primeira vez que eu corri de carro, a TechFuel já estava comigo no meu primeiro Fórmula 1. Maravilha, são fortes. Era um sinal, a gente sempre teve um relacionamento fantástico por trás das câmeras aí, mas a história assim um pouco com o automobilismo vem desde pequeno. Desde que eu nasci, eu sempre gostei muito de carro. Não me pergunte o porquê, tá? Daí a pergunta é difícil de responder. Sempre gostei muito. Eu era daqueles que acordava de madrugada para assistir corrida de Fórmula 1, assistia Stock Car, assistia Truck, assistia todas as corridas possíveis que dava para ver. Então, depois até quando começou a ter aquele canal Speed Channel também, nossa, eu assistia até turismo carreteiro da Argentina. Sempre gostei de assistir corrida. Mas, até por questões financeiras, dificuldade de esporte, acessibilidade. Esporte caro, né? Muito. Então, eu tive aquelas questões de tipo, como é que eu vou entrar nesse esporte? Né? Quando eu era mais novo, eu tive algumas experiências com kart ali com meus 8, 9 anos de idade, só que por ironia eu passava mal. Então até meus pais não quiseram incentivar alguma coisa que eu ficava mal, então não fazia sentido. E nesse mesmo tempo montava cavalo, gostava, sempre gostei de outros esportes, pratiquei diversas coisas. Então a gente é novo, não sabe direito o que quer. Então o automobilismo mesmo de forma como esporte, praticamente que eu fui fazer depois de mais velho. Eu tinha já meus 20, 21 anos de idade quando eu decidi que eu ia atrás desse meu objetivo de carreira. Eu estava num período super triste ali, sem saber o que eu estava fazendo, faculdade, depressivo, não sabia que caminho tomar. Sem rumo. Foi exatamente, sem rumo. Foi quando eu falei, não, eu vou seguir uma coisa que eu sempre quis, que é ser piloto. E eu me entranhei dentro do esporte por mim mesmo. Não tem ninguém na minha família que que foi piloto ou qualquer coisa do tipo. Então eu entrei sozinho no negócio, comecei a entender e desde o início eu falei, eu vou viver disso aqui e vou tentar entender como funciona esse mercado. Então, dentro dessa história, começou aí com 21 anos de idade e eu não fiz kart profissional, né? Até falo para muitos pilotos, não é obrigatório, gente. Vocês podem começar. O pessoal tem essa noção, esse pensamento que tem que começar no kart, né? Não é obrigatório. É lógico que eu vou dizer, como qualquer coisa na vida, quanto antes você começa, antes você vai conseguir seus objetivos. Então, se você já souber que você quer aquilo, se você teve oportunidade na vida, aproveite a oportunidade, corra atrás o quanto antes. Mas comigo aconteceu tardiamente. Dentro do nosso esporte. Então eu comecei direto no Fórmula 1600 Brasil, uma categoria paulista, né? Ela corre exclusivamente em Interlagos, basicamente de vez em quando no Velocitar, mas é um campeonato estadual. E eu fiz 2 anos de Fórmula 1600, até no primeiro ano já me consagrando vice-campeão paulista. Depois disso eu fiquei 1 ano parado, sem patrocinadores, sem parceiros, sem fazer nada, foi até no período de pandemia. Então muita coisa aconteceu nesse período, foi quando até começou essa onda dos simuladores, né? A gente estava conversando um pouco agora também sobre isso. E em seguida disso veio a oportunidade de eu estrear nos carros de turismo na Copa HB20.
que também estivemos juntos também com a Techfil, estreando ali meu primeiro ano realmente profissional, já como piloto, construindo ali uma carreira mais sólida. E depois eu fui para Turismo Nacional 2 anos, em 23 e 24, e nesse ano em 25 estreando na Copa Truck, já visto que apareceu algumas oportunidades, veio junto aí todo esse trabalho junto com a Techfil, também com a Frum, com a Cheira Autopeças, com a parte também da Motorista PX que entrou também forte, entre outras oportunidades que até pilotos deram no meio do automobilismo, que a gente vai sendo ajudado, né? A gente tem que criar esses laços que vamos nos dando abertura dentro do mercado, né? Muito bom. Qual a sua idade hoje, certo? Eu tô com 29. 29, então já são aí 8, 9 anos de... São na verdade assim, de carreira, de corrida são 5. 5. São 5, mas a gente já tá nessa correria já faz uns 7, mais ou menos. Maravilha. Quero pegar um ganchinho do que você falou antes de passar para a próxima pergunta aqui do nosso roteiro, mas e a questão dos seus pais? Como você mesmo falou, você é a ovelha negra lá da família, né? É o único que foi para esse caminho aí. O que eles pensam? Eles ficam com medo? Ou acredita que seu pai deve ter mais no sangue, assim, né? Geralmente os pais gostam mais de correr. Sim. Como que é esse contato com eles de acordo com a sua profissão? Que é de risco, né? Querendo ou não, é de risco. Não, tem um risco bem grande. Mas eu vou te falar, eu já fiz coisa mais perigosa. Então hoje, até brinco. Carrinho de rolemã, né? Atravessou a avenida de carrinho de rolemã. Isso é perigoso. Tem até uma coisa que meu pessoal pergunta muito, pô, mas sua mãe não fica com medo? Seu pai não fica com receio de você correr? E eu falo, olha, eu já fiz tanta coisa que hoje ela fala assim, não, ele tá dentro de uma gaiolinha ali na corrida, tá super seguro. E eu posso te garantir, os carros hoje de corrida são bem seguros, mas mesmo assim existe o risco. Mas no geral, assim, eu sou muito grato aos meus pais, eu sou filho único, por sinal, mesmo que toda a minha família, o restante ali da família, a gente não tem ninguém dentro do esporte, todos respeitam, né, a questão da minha escolha ali profissional, mas principalmente os meus pais, eu sou muito grato de ter 2 pais que me apoiaram desde o início, né? Começa aquela coisa, como eu sempre corri muito sozinho atrás do negócio, eles foram deixando, né? E hoje eles veem que, pô, a gente construiu uma coisa tão rápida, né, tão meteórica, que foi tão positivo, e eles sempre estão me apoiando, em momentos difíceis principalmente, me ensinando muito, então eu sou muito grato, assim. Mas no fundo, acho que ali, até minha mãe gosta um pouco mais até de corrida, mas os dois gostam bastante, a gente sempre assistiu bastante coisa junto, mas eu que sempre fui o viciado da família. Show de bola, parabéns aí pro papai e pra mamãe, ó. O meninão aqui vai longe. E por se tratar de corrida de caminhões, Arthur, eu imagino que os desafios sejam inúmeros. E fala um pouquinho pra gente desses desafios de estar correndo dentro de um caminhão. É claro, né, a galera aí de casa sabe que não é um caminhão igual a gente vê aqui, ou as peças que vocês pegam aqui na Mercadocar, né? Mas caminhão preparado pra corrida, mas imagino que é aquele negócio gigante que você tem que dominar ali, né? Quais são os desafios disso daí? Olha, primeiro que não tem nada a ver com nada, né? Até toda vez que eu encontro com o Plínio, ele vem com uma pergunta diferente, assim, o que é aquilo? Como é que você sente? Não, porque ele, o cara também é do meio, já foi piloto aqui, a gente sabe, mas sempre o pessoal vem perguntar assim, Arthur, qual que é a maior diferença entre o carro de turismo, né, um Fórmula, você já guiou tantos carros, um protótipo, para um caminhão? Meu, o caminhão ele não tem nada a ver com nada que eu já guiei até hoje. Ele é muito diferente, não vou dizer que é mais difícil ou mais fácil, ele é simplesmente diferente. Tem que estudar para aquilo. Ele é muito específico, por sinal você pega os pilotos lá, os caras que têm muita experiência, não é só pela experiência de pilotagem, independente de qualquer categoria, mas a experiência com o caminhão. O que mais muda de tudo em relação à questão da sensibilidade de freio, é uma coisa assim extremamente leve, é muito leve, a pequena pressão você já quase bloqueia as rodas. Segura mesmo, porque funciona muito bem. Tá bem, né? Que bom. Todo o sistema do caminhão é feito a ar, então assim, volante, assistência ali, a assistência do câmbio, o freio é a ar, então é muito sensível, qualquer pressãozinha o caminhão já começa a frear, e ele é muito potente, a gente está falando aí de um equipamento de mais de 1000 cavalos, mais de 250 e poucos quilogramas força-metro de torque, é muita potência. Então assim, você tem que ser muito sensível. Então, mesmo ele sendo bruto e sendo uma tocada mais suja, como a gente gosta de falar, você tem que ser sensível e milimétrico para guiar o caminhão. Então é uma coisa muito calma, você tem que ser muito calmo para guiar o caminhão. É diferente de um carro que você tem que ser, às vezes, até um pouco mais agressivo. O caminhão você tem que, assim, quanto menos, vai ser muito mais. Então, aquela coisa do menos é mais no caminhão tem que ser o triplo disso aí. Tem que ter um cuidado e paciência muito grande. E é legal até que você comentou comigo lá fora que a sensibilidade do caminhão é gigantesca, né? Você está dentro do caminhão, você sente muito mais o caminhão do que você sente o carro, né? Ele mostra muito mais para você, né? É interessante você pensar que
um bicho bruto daquele copia muito mais as coisas para dentro da cabine para você, né? É um comentário muito legal isso que ele fez, porque eu mesmo leigo na categoria que estou aprendendo com vocês hoje sobre o assunto, eu nunca ia imaginar isso aí que ele me falou, né? E ali, a questão do cara ter a clareza ali, a calma e enfim... Suavidade de fazer as coisas. A suavidade, porque as pessoas falam, não, é caminhão, então deve ser uma coisa... Já pensa no caminhoneiro, né? Uma coisa tá descarregando a caixa ali, nervoso pra caramba do trânsito. Não, totalmente, né? O pessoal já acha que você tem que sair sendo agressivo e puxa pra um lado. Não, você tem que ser muito calmo. É quase assim, vou exagerar, mas é quase como se estivesse ganhando um Fórmula 1 na chuva com um pouquinho mais escorregando, com menos downforce ali, né? Porque você tem que ser muito paciente com o caminhão. Paciência é o segredo de andar rápido com o caminhão. Muito legal, cara. Mas aprendi mais uma coisa hoje, tá vendo? E sabendo que cada pista tem a sua dificuldade, qual que você considera mais difícil? Já que você falou que, né, você já correu em Interlagos, eu já fui em Interlagos também. Sim. Ali até fiquei bastante emocionado a primeira vez que eu desci de moto ali, que eu fiz a beira-curva. Eu falei, mano, eu tô correndo onde o Senna corria, cara. Tipo, né? Sim. Eu fiquei, e de moto deve ser tudo feliz assim, não imagino você que vive disso. Qual que você acha mais difícil? Cara, posso, assim, não precisa ser só um que corre de caminhão, né? Posso falar... Geral. Tá, geral. Pra mim, minha pista favorita é o Velocitar. É uma pista que, assim, eu tive mais vitórias na carreira. As curvas... eu gosto muito de pista que tem... Eu gosto muito de pista que tem elevação. Eu gosto muito de pista que tem ponto cego. É uma das minhas favoritas. É um sonho correr lá, por sinal, que fica na Bélgica. É um sonho. Mas pra mim o Velocitar é minha pista favorita, que eu mais gosto. Agora, de dificuldade, eu diria que... Olha, tem uma pista que eu tenho uma dificuldade em específico nela. Tudo bem, questão técnica, eu acho que o Velocitar, pra mim, pelo menos das que eu andei, é a mais técnica, que eu mais gosto, e a mais desafiadora de você saber encaixar uma pista completa, porque tem muita variável. Agora, quando você fala de uma coisa que eu pensei agora, foi Tarumã. Por quê? O circuito em si não é difícil, a pista até fácil, só que você está andando no limite o tempo inteiro, quase o pé flat, quase a volta inteira, e você tem assim área de escapes de 3, 4 metros. Então assim, se você erra, você vai dar no muro. E não vai ser assim, pneu. Não, tem muro lá que não tem nem pneu, é concreto. E eu te garanto, bater no concreto dói. Muito. Posso imaginar. As pessoas não têm noção. Vamos só imaginar, né? Imaginar, cara. Você sai andando, mas assim, é doloroso quando bate, né? Então ali é uma pista legal, rápida, e o desafio lá, na minha opinião, é você ser constante, rápido e você esquecer que tem muro do lado. Então, pra mim, pelo menos é uma pista que traz uma dificuldade. E esse ano eu vou correr de caminhão lá pela primeira vez, então vai ser um desafio. Maravilha, já desejo boa sorte. Pegando o gancho disso que a gente está falando, Arthur, vamos falar de situações inesperadas que você já viveu. Acredito que você tem que tomar muitas decisões muito rápido ali por se tratar de uma corrida, independente do caminhão, do carro, da moto. Fala um pouco dessas situações inesperadas que vocês enfrentam no dia a dia ali da corrida. Então, na hora da corrida, principalmente, assim, não é só na corrida, é no treino, na classificação, na corrida, quando você menos espera, quando tá tudo bem, acontece às vezes as coisas mais malucas possíveis. Uma delas que é muito simples, que ninguém dá muito valor até contando, e isso agrega um problema assim generalizado, é a questão de aquecimento de motor. Porque o motor ele foi feito para trabalhar num delta entre um mínimo e um máximo de temperatura. E quando a gente está correndo, a gente está no limite, né? Então a gente trabalha normalmente na temperatura mais para cima do que para baixo. Se a gente está na corrida, então eu vou dar um exemplo. Você está em primeiro, com uma distância maravilhosa do segundo, com uma distância confortável, você não precisa nem estar acelerando tanto, tá só, como a gente fala, você só está ali equilibrado, cuidando, acelera um pouco, tal, cuidando do equipamento. Aí você começa do nada a ter, por algum problema mecânico, você começa a ter um aquecimento do motor. Isso agora, daí eu te falo, você desiste, você poupa o motor, faltando, vamos falar, vai faltar 5 voltas ainda, tá faltando pouco, mas ainda tem corrida. Então você desiste, você para, você acha que pode explodir o motor, você deixa pegar fogo, você deixa explodir o motor, ou você tenta parar para arrumar, ou você vai até o final e tenta não quebrar, ou vai quebrar na linha, o que você faz? Aí você tem que pensar, como é que você está no campeonato, como é que você não está, como é que está a questão de pontos. Você começa a fazer um monte de cálculo junto com o seu engenheiro no rádio e ver se isso vale a pena. Tenta mudar a tocada. Então, por exemplo, uma coisa que aconteceu
real, vou dar aqui um exemplo real que aconteceu um problema muito sério agora em Londrina que a gente quase ganhou a nossa primeira corrida e não ganhamos por causa desse acontecimento. A gente estava largando em quarto lugar na corrida 1, a gente manteve ali o quarto lugar e a nossa estratégia era, vamos manter a quarta posição para fazer um ponto ok, e na segunda corrida, quando inverter o grid, você vai largar em sexto ali, aí a gente vai para cima. Vai para agressividade. Beleza, fizemos o nosso trabalho, primeira meta cumprida, mantemos o quarto lugar, somamos os nossos pontos. Na segunda, vamos para cima, e fomos. Saímos de sexto, chegamos em segundo. Só que nesse período, até indo para lá, aí eu comecei a ter um problema de mapeamento de uma parte eletrônica, que eu comecei a perder potência, o turbo não entrava no momento certo. Então a pressão do turbo demorava para encher, e então o lugar que eu botava o pé no acelerador, ele não entregava a potência, entregava depois. Então isso aconteceu no começo da corrida, na hora da largada. E isso acarreta não só a falta de potência, mas quando a marcha vai entrar, quando a marcha vai reduzir, principalmente quando ela vai entrar, porque ela sobe no momento errado. Então isso ocasionou um problema tão grave na tocada, na pilotagem, que foi difícil de disputar. O pessoal vinha, mergulhava, começou a ter ficado uma coisa perigosa. Então você tem que mudar totalmente a tocada, às vezes um jeito que você não treinou, você tem que se adaptar no momento, e daí começou a ter problema também com cuidado com psicológico, né? Psicológico fica a milhão, né? Porque daí você fala, putz, eu preciso compensar, mas e se eu compensar? Eu vou estragar o pneu vai esquentar, ele já vai esquentar de qualquer forma, eu vou piorar ele antes. Então tem muita coisa que começa a acontecer e a gente tem que ser muito paciente. Então no final das contas eu estava em segundo, eu consegui ainda sustentar um quarto de lugar, mas assim, a gente estava em segundo para passar o primeiro e começou a piorar. Então foi um problemão, assim. A gente tem problema o tempo inteiro, é que as pessoas não veem a magnitude que isso gera. Sei bem como é, né? Tem várias profissões que a galera fala, pô, é tão legal isso que você faz, fala, é mesmo. Pois é. Quer ficar um dia na minha pele pra você ver? E quem que te inspirou? Você falou que começou cedo, desde pequeno você tem essa paixão, não sabe por quê, mas tem algum piloto que te inspirou? Tem o Senna, tem o Piquet, tem o Prost, você conhece esses caras? Quem que te inspirou? Cara, esses nomes que você falou, sem dúvida, são nomes que me inspiram. Como piloto, não só os brasileiros, mas também os pilotos estrangeiros são pilotos que são ídolos para mim. Nunca tive um cara em específico, né? Acho que para muitos pilotos tem o Ayrton, né? Eu infelizmente não tive a oportunidade, eu nasci depois do falecimento dele no acidente, mas assisti muitas corridas dele, estudei muito ele, entre outros pilotos. Mas assim, eu cresci vendo muito o Rubinho correndo. Um cara que eu admiro, um cara que eu conheço, um cara que eu acho que é um baita piloto, o próprio Felipe Massa também, mas assim, falando de pilotos de Fórmula 1, mas tem pilotos às vezes que a gente nem conhece, que são pilotos assim que a gente convive no dia a dia, que hoje eu corro. Por exemplo, tem um cara que eu admiro muito, que é o Wellington Cirino, que é o cara que até por causa dele eu tô na corrida de caminhão, ele que me ajudou a entrar na Truck. É um cara que construiu a vida dele em cima de corrida de caminhão, é um cara que eu admiro muito, me ensinou muito, entre outros nomes, né? Tô dando exemplos assim que às vezes não preciso ir muito longe para falar de grandes ídolos, mas assim, no geral eu não tenho ninguém específico. São várias pessoas, uma somatória de pilotos e até de atletas, né? Como por exemplo Michael Jordan, um cara que eu admiro pra caramba. Esse aí não tem que falar. Esse não tem que falar. Exatamente. Fora da curva total. Um cara também fora da curva. Eu acho que tudo é uma questão de você estudar vários atletas diferentes, profissionais, empresários, que seja. Não tem alguém específico, né? Mas a questão de corrida, como eu falei, não me pergunte porque eu sempre gostei, sempre assisti, sempre tive essa ânsia de estar atrás do volante. Maravilha, agora também vou te fazer essa pergunta e já agora começar também a puxar um pouco mais o Plínio para nossa conversa, que ele tá ali quietinho ali, você vai falar, meu querido, você vai falar. E agora, fala um pouco dessa parceria, né, que você tem com a TechFuel e qual que é a relação dos produtos, se é que os produtos têm relação, como é que impacta no seu dia a dia, nas corridas. Fala um pouquinho disso, depois eu vou passar algumas perguntas pro Plínio também, por favor. Primeiro que, independente da TechFuel ser uma marca que tá ali no dia a dia de um monte de brasileiros, é o produto que eu posso falar para você. Eu uso o equipamento TechFuel no meu caminhão. E o que mais a gente busca em performance é durabilidade, né? A gente tem que ser durável. Como o próprio nome diz, performance, a gente precisa de alto desempenho. Então não é por causa que, por exemplo, um filtro que faz toda a diferença, a fluidez ali do óleo tem que fazer a diferença para dar potência. Se você não tem fluidez de óleo, de ar, aquela coisa, sem ar não existe combustão. Então assim, se você não tem um ar limpo, você não vai ter uma potência suficiente. Então todos os parafusos dentro de um motor, ainda mais o próprio filtro aqui que a gente está abordando,
fazem a diferença. E não é só na rua, mas o que a gente utiliza também nas pistas, a gente usa também como laboratório para também trazer esse conhecimento para as ruas e vice-versa, até porque também tem conhecimento às vezes que vai da rua que a gente leva para as pistas que também fazem sentido. Então, o automobilismo é um grande laboratório maluco e nós temos que acelerar lá e provar que tipo, não, isso funciona, podemos colocar nos carros da rua e como eu falei, vice-versa, muitas vezes acontece o oposto. Sim. Maravilha. E Plínio, aí para TechFuel, como é que é essa relação com o piloto, com o Arthur no caso? Cara, é fantástico. E eu falo que a Copa Truck ela serviu para validar um conceito que a gente tinha. A gente criou uma família de filtros para pesado na TechFuel que chama TechFuel Max Pro Pesado. Fala assim, vocês criaram um nome? Não. A gente criou um conceito. A gente pegou todos os filtros do mercado e com a nossa engenharia, o pessoal de assistência técnica, todas as reclamações de campo. Por que o filtro é ruim? Por que é bom? Porque nós desmontamos tudo, jogamos na mesa e falamos assim, e se a gente fizesse um filtro diferente? A gente pegou todo esse conhecimento e criou e falou assim, vamos testar. Levamos para o laboratório, na média, o TechFuel Max Pro pesado é no mínimo 20% mais eficiente que qualquer filtro que você compra em qualquer lugar, inclusive na concessionária. Mas aí veio a cabeça do cara doido de marketing, né? Porque eu sou o gerente de marketing e desenvolvimento de novos produtos. Tá? As duas cadeiras estão comigo. Falei assim, se a gente testasse isso na pista? E aí começa a nossa história com o Arthur e com a Truck. Então assim, o filtro que o Arthur usa no caminhão dele é exatamente o mesmo que está na prateleira e você pode comprar. Não tem preparação diferente nenhuma. Exatamente. E o filtro entrega a performance que a gente precisa na corrida do início ao fim. E aí que eu sempre falo que é o seguinte, se atende uma condição extrema dessa, porque é extrema. Então você pode colocar no teu pesado que você vai ficar tranquilo, que não vai te deixar na mão, cara. E assim, filtro de ar, se não tiver bom, sacrifica a potência demais. Filtro de óleo, se não tiver bom, sacrifica a vida do motor demais. Filtro de combustível, não preciso nem falar. Então assim, o filtro é o para-raio de um monte de coisa que acontece no motor, cara. Se ele não vai bem, o resto não vai bem, cara. Já vou pegar esse gancho, o Arthur falou um pouquinho, mas eu quero ouvir do cara da TechFuel, né? Do cara do marketing, como eles me falou. A importância do filtro para o automóvel em geral, não só para uma linha pesada, qual que é a importância do filtro para os nossos carros? Cara, ele garante a saúde do teu veículo e a tua. Aí você vai falar, como a minha? Do teu veículo ele vai garantir lubrificação correta, porque tem resíduos no motor e você precisa tirar isso do meio do caminho. E a diferença entre o motor durar 50 mil ou 400 mil é essa gestão de impurezas que tem dentro do motor. Combustível, não preciso nem falar de qualidade de combustível nosso aqui no Brasil, né? É encrencado, né? Então assim, se você não tiver um bom filtro, vai rodar para dentro do sistema de injeção, seus bicos, sua bomba, você vai ter problema. Você tem, para você, o filtro de cabine, que é um filtro que ninguém dá muita atenção, mas ele retém todas as impurezas que vêm do ar para fora que você e tua família está respirando dentro do carro. Então, para você ter uma ideia, um filtro de cabine, ele pega partículas 20 vezes mais finas que um fio de cabelo. Então, cara, ele segura ali para garantir para você que não tem. Então, assim, ele é o salvaguarda ali do veículo, né? Então, essa é a ideia, né? De levar esse conceito. Muito bom, e a TechFuel tem novidades aí para esse livro. Ainda vou falar para 2025, imagina, nós já estamos no meio do ano. Qual tem alguma novidade, alguma coisa já que vocês já estão planejando? Fora essa ousadia e aliado a estudo, a tecnologia que vocês implementaram os filtros aqui do nosso Arthur aqui. Que não vai parar, né? A gente não pode falar muita coisa, mas a gente tá pensando em dá um spoiler aí para nós. Não, tem umas maluquices que vão ser grandes, e a gente gosta das maluquices. Mas assim, eu falo que 2025 é um ano muito emblemático para a TechFuel, né? A gente já tem 72 anos de mercado, mas o que a gente fez esse ano? A gente modernizou muitas das linhas da fábrica. Então, você vai na fábrica da TechFuel hoje, que é aqui em Guarulhos, ela tem um nível de automação muito alto. Você pode chegar, apontar para qualquer máquina ou para qualquer peça e falar, o que está acontecendo ali? O diretor da fábrica pega o celular dele e fala assim, está acontecendo isso, a máquina está consumindo tanto, está saindo. Então, assim, tem um nível de controle. A gente acabou de criar um novo centro de distribuição aqui em Guarulhos, muito maior que os outros dois que a gente tinha, totalmente automatizado. Para quê? Para ter uma capacidade maior, ter mais produto, entregar mais rápido. A gente mudou o sistema da empresa, tem mais produto que tem aí. A gente não tem só filtro hoje, a gente tem palheta e vai vir mais. Eu também não posso falar agora, mas eu quero dizer o seguinte. Legal. Então, assim, aguardem, né? A gente não para, né? A gente não pode parar. Quem é líder do mercado não pode parar. Você está sempre tendo que se reinventar, né, cara? Então, essa é a pegada da TechFuel. Então, a ousadia da pista é um pouco que reflete o comportamento da TechFuel, que é buscar sempre coisas diferentes. Tá na frente, ousar,
A gente é brasileiro, né, cara? A gente gosta. E essa aqui é picante, essa é polêmica, hein? Qual que você considera que é o maior diferencial dos produtos da Tecfil? É a qualidade, é o custo-benefício, é um conjunto de coisas? Fala pra gente o maior diferencial dos produtos Tecfil. É um conjunto, mas o que eu falo que é o maior diferencial da Tecfil é: eu vou lá no campo escutar o que o cara que usa o meu produto fala. Boa, maravilha. E aí ele me fala o seguinte: cara, teu produto é bom, mas ele não é tão bom aqui. A gente volta para dentro de casa e tem a humildade de desmontar o negócio e falar assim: cara, realmente o cara tá certo, nós temos que ajustar. Então, essas indas e vindas do campo com o usuário, essa proximidade com o cliente, eu falo que é o que torna a Tecfil diferente, né, do geral. Muito legal, muito legal. Isso é muito bacana, pessoal. Ele ouvir realmente a opinião do cliente, do usuário, né? Porque às vezes a gente fala muito daquele tal do saque, mas a gente já tem aquela visão meio conturbada disso. Vocês não, vocês estão indo lá. É ouvir de verdade, né, cara? Ouvindo os caras de verdade, voltando pra dentro de casa e falar, vamos trabalhar aqui. Muito interessante. Deixa eu voltar um pouquinho pro Arthur agora. Eu sei que você tá com uma carreira assim, eu posso dizer curta, né? Começou não faz tanto tempo, mas você já teve alguma confusão nesse sentido de pensar em desistir, falar, cara, tá muito difícil, eu vou parar. Tanto até na época que você falou que ficou sem patrocínio e tal, você chegou ali naquele período e fala, pô, cara, vou pra outro caminho, esse aqui não vai dar? Acho que assim, isso é uma coisa complexa de falar, mas já pensei algumas vezes em parar por motivos de realmente dificuldade, porque por trás de tudo, né, que nem aqui, a gente tá conversando, pô, que legal, pra mim, nossa, uma honra ter uma marca. Tudo lúdico, né? Tudo maravilhoso. É maravilhoso, né? E pra mim, assim, é uma honra ter uma marca como a Tecfil, a própria Frum tá comigo, uma marca gigantesca também de freios. Então, assim, tá representando uma equipe como a MSG, Mercedes-Benz, aquela coisa toda, é muito positivo. Mas por trás de tudo, para fazer tudo isso acontecer, né, o Plínio sabe muito bem assim, a dedicação que a gente tem com questão comercial, com o trabalho, com a dedicação, isso é muito mais difícil que pilotar. A parte da pilotagem se transforma a parte fácil da história. E isso tudo faz muitas vezes você ver que, tipo, caramba, como é difícil esse mundo. Tem muita coisa, né? Antes do pilotar. Tem muita coisa que acontece todos os dias, né? Até uma das coisas que nas minhas redes sociais eu tento mostrar um pouquinho, às vezes é difícil, às vezes não posso mostrar tudo, tem muitas coisas confidenciais que acontecem, mas de qualquer forma, assim, até falando de uma forma mega informal aqui, eu gosto de tentar mostrar um pouco para tipo, existe todo um trabalho. Então, se existe o trabalho, é possível, né? Você trabalhar e conquistar aquilo. Então isso já fez algumas vezes eu querer parar, já querer desistir, até mesmo como você falou nesse período que eu fiquei parado, foi uma coisa que foi assim, pô, meus pais até falam, não, a gente dá um jeito, a gente tenta te ajudar para você correr mais um ano de Fórmula 1600 e tal. Mas daí eu falei, calma, não é assim, isso aqui é um negócio, eu preciso entender como isso aqui funciona. Então eu deixei até uma oportunidade, até mesmo familiar, que eles podiam até me ajudar a bancar ali, eu estava trabalhando na época, eles iam me ajudar, te davam um jeito. Mas eu falei, não, deixa eu tentar entender. E daí foi um período muito de estudo, entender como é o mercado, também evoluiu muito aquela coisa do simulador também, eu fiquei nessa parte virtual em casa, aí depois eu ia nas corridas, mas eu nunca deixei de ir nos eventos, eu sempre estava lá, conhecendo, fazendo relacionamento é uma boa dica aí para quem quer começar. Sim. Então você trabalhar muito isso, mas é complexo, cara, é bem complexo, você tem que ter assim, se eu for falar, se você quiser investir tempo e dinheiro em alguma coisa, investe na sua mente, porque é o que você vai precisar na hora que quando você estiver lá embaixo. Eu ia chegar aí só antes de tocar nesse ponto, exatamente esse ponto que você pegou, só para dar um toque para você que tá aí, galera. Você tá vendo que é a vida de piloto, né? Você pensa que é só glamour, não é assim não. O Arthur tá aqui para provar que é trabalho duro. E já aproveitando isso, como é que é a sua preparação física e mental para as corridas? Cara, eu sou um apaixonado por esporte, né? Então assim, eu já fiz um monte de esporte, ainda faço, então eu faço academia basicamente todos os dias, eu gosto de pedalar, eu vou correr pelo menos umas 2 vezes por semana, faço ali meus 10 km, 8, 10 km pelo menos para manter um ritmo. Maravilha. Tão confortável. Tem acompanhamento com psicólogo também, que é uma coisa importante, eu acho que é legal comentar isso já faz alguns anos. E, sempre estudando bastante, sempre uma proximidade muito grande com a equipe, tudo isso faz eu me preocupo muito com a parte mental, assim, porque eu já passei por dificuldades de, como eu falei, quando você está lá embaixo, a cabeça que faz você se reerguer, né? Exatamente. Mas a preparação física é muito importante, eu sempre estou assim, mais preparado do que o em si precisa, né? O próprio caminhão não precisa de uma preparação, por exemplo, física tão grande como os carros.
né? Ele não tem um estresse tão grande. Tipo, o kart cansa muito mais. Então, o kart eu também. Eu treino de kart pra quê? Pra estar bem fisicamente, porque a gente nunca sabe a oportunidade que a gente vai ter, né? Pra aguentar o então, trampo, estamos né? preparados se precisar de alguma coisa. Isso é a curiosidade, né? Muito legal, né? Que ele tá falando aqui no carro de menor porte, ele tem mais desgaste, né? Incrível, né? Um negócio diferente. Você olha né? e fala assim, não, deve ser ao contrário. Ao contrário. Eu, como leigo no assunto, penso que é o contrário. Agora eu vou fazer pros dois, vou começar com o Arthur, depois passar pro Plínio. Qual que é o seu objetivo fora das pistas? Fora das pistas... Se é que você já parou pra pensar nisso, né? Agora eu também coloquei ele numa... Né? Coloquei ele numa pensativa. Com você, Não. Ou por enquanto não, por enquanto você quer viver o momento mesmo das pistas. Eu tô muito focado hoje, assim, minha vida basicamente, assim, 99,9% é automobilismo, é a parte comercial de atender os clientes, crescer com os parceiros, crescer com as parcerias, fazendo atendimento, aumentar a qualidade. Isso é uma coisa que eu sou muito preocupado e é algo que, assim, se for para falar sem ser a parte de pilotagem, então hoje, assim, eu tô focado muito nisso, né? Muito nisso mesmo, e acho que isso é uma forma pessoal, não perder um pouco do pouco de tempo que a gente tem também para aproveitar a vida, né? Porque a gente fica tão viciado em trabalho que esquece um pouco das a outras gente coisas. esquece das outras coisas, ainda mais como piloto, você começa a cuidar das suas coisas, você não tem mais finais de semana, você não tem Passeio com amigos, você não tem esquece, feriados, não, é muito esquece. difícil, no máximo às vezes jantar com os amigos, assim, mas o resto, assim, é viagem de corrida, é evento, é não sei o que e tal, e aquilo, se você não faz, ninguém vai fazer por ti, então, certeza. como meus pais sempre falaram, acha o objetivo e corre atrás. Vai. E pro Plínio, fora ali da TechFuel, se você quiser, é óbvio, falar disso daí, você quer se aprofundar cada vez mais nesse mundo, ou você tem algum outros planos, enfim, o que molda o Plínio aí nesse futuro aí? Cara, eu sempre falo o seguinte, a gente tem vários pratinhos rodando ao mesmo tempo, né? E a gente quer ser bom em tudo, né? A gente tenta pelo menos, né? Então a gente tenta ser bom profissional, bom pai, bom marido, bom filho, bom amigo. Cara, isso requer um esforço concentrado muito alto, né? Mas quando a gente fala de profissional, eu tenho uma paixão por transformar produto em mais do que produto, marca em mais do que marca. Sempre melhorar. Não, porque assim, quando a pessoa abre e tira um produto de dentro da caixa, ela tem que ter uma conexão de verdade com aquele produto. E a empresa tem que ter essa conexão sincera. Então eu sou apaixonado em entender como as pessoas pensam, como elas avaliam as coisas e como é que eu consigo ajudar. Então eu sou um cara que pesquiso, estudo o tempo inteiro. Então, como o Arthur fala, a gente sempre brinca e fala o seguinte, cara, tua mente é a sua melhor ferramenta, é ela que vai te levar para o lugar que você quer ir. Então, é isso que eu faço, cara. Eu fico entendendo o seguinte, como é que eu faço uma marca ser mais do que uma marca? Ser mais forte que isso. É isso que me move, cara. É essa estratégia de poder transformar produto em mais do que só um aglomerado de coisas dentro de uma caixa, cara. E a TechFuel dá uma abertura boa pra gente trabalhar nesse sentido, cara. Então, assim, eu me vejo trabalhando esse conceito ainda há bastante tempo. Eu gosto muito, cara. Maravilha. E como conversa boa acaba rápido, terminou, gente. Gostaram? Pô, sempre Show demais. muito legal, se deixar, acho que a gente Passou Deixar, rápido, fala né? uns 2 dias aí. Não, vamos marcar outros dias com certeza. Então, pra gente finalizar, primeiro eu vou falar com o Plínio para passar os canais digitais da TechFuel aí, por favor. Qual que é o canal? É o Instagram? É o YouTube? Aonde está mais forte? Cara, mídias sociais, vocês acham a gente como @TechFuel em todos os lugares, mas eu queria deixar só um recadinho, passar uma coisa rapidinha. Por favor. A gente também acabou de ganhar 3 prêmios esse ano. Maravilha, que são Feito pelo pessoal das autopeças. O pessoal entrevistou todas as autopeças principais a nível Brasil e a TechFuel ganhou em 3 quesitos, que foi o filtro mais lembrado e o mais comprado, o menor índice de defeito entre todos os fabricantes de autopeças e o melhor suporte técnico entre todos os fabricantes de autopeças. E com essas 3 coisinhas juntas, no geral, com as outras pontuações que a gente teve, a TechFuel foi eleita a 3ª marca mais relevante de todo o aftermarket no Brasil. E aí você fala assim, vendendo um único produto. Eu briguei com um cara que tem portfólio de centenas de produtos. E aí eu junto rapidinho, para não me alongar, falo o seguinte, cara, a gente exporta para mais de 60 países, a gente atende montadora, a gente é líder no mercado, mas com uma coisa que um monte de outra marca não pode falar. A gente é brasileiro igual a todo mundo que está aqui, cara. Então a gente só fala o seguinte, cara, o brasileiro sabe fazer bem feito. Basta a gente se dedicar. E isso é a TechFuel, por isso que a gente usa o slogan da campanha atual. O filtro original do brasileiro. sensacional. Já dando os parabéns aí para a TechFuel por essas conquistas, que é muito, muito importante, muito relevante para o cenário. E você, Arthur, seu canal digital aí para a galera te seguir lá? Então, pro pessoal aí que quer acompanhar um pouco mais da minha vida pessoal ali, um pouquinho dessa loucura que é ser piloto, um pouquinho também de
de tudo que acontece na nossa carreira. Arthur Scherer Piloto, né? Eu ia só deixar o Arthur Scherer, mas na época quando eu comecei no Instagram... Piloto eu coloquei o piloto, não, mas tinha... É carteirada, Você acredita? Mas você acredita que tinha um Arthur Scherer já? Daí eu falei, não acredito. É possível. Aí eu botei um piloto lá, mas é brincadeiras à parte, Arthur Scherer Piloto. Gente, fica lá, se quiser conversar, me manda mensagem, eu estou super solícito lá com todo mundo, sempre criando ali caixinha pra gente conversar e, ó, já fica aqui o convite, né, pra sempre estarem presentes nas corridas com a gente durante o ano, e eu já deixo lá no Instagram todo o calendário pra vocês ficarem por dentro. Vamos prestigiar, pessoal. E aqui o nosso, você já sabe, o @Mercadocar Oficial. Mercadocar com nossas diversas lojas, né? Com a nossa barra funda, que é 24 horas. Então, se você tiver qualquer problema ou quiser comprar qualquer peça, você pode ir direto lá na barra funda 24 horas. E para encerrar com chave de ouro, tem um presentinho aqui para vocês, tá? Que a Mercadocar preparou. Vamos prestigiar os nossos amigos aqui. O Mercadocar é parceirão na Tecfio, ainda vem aqui e ganha presente. Muito obrigado. Aí sim, Que loucura, né? Obrigado, gente. Olha só. E agora pro Arthur, Que isso, gente. Muito obrigado. para vocês usarem aí nos seus carros, nas suas casas, ficarem felizes. Sensacional, hein? Façam um bom uso e Obrigado, muito obrigado. Eu brinquei com eles aqui, viu, pessoal, os bastidores, e vou falar aqui na gravação aqui, o produto é de verdade, viu? Não é para entregar pro cara e depois ele devolver, não. Eu já O tinha produto é avisado de que eu ia verdade, devolver, não. é presente mesmo. É presentão. Gostaram? Pô, muito legal. Obrigado, gente. Façam um bom uso. Gente, obrigado. Obrigado. Brasil, obrigado. Arthur Scherer, obrigado. Esse foi mais um episódio do Podcast, gente. Até a próxima. Um abraço.